A tríade do emagrecimento se baseia em 3 sentimentos. Primeiro você começa pensando, você sente aquele pensamento e imediatamente você age. Essa tríade de sentimentos são quase que inconscientes. É extremamente importante a gente quebrar esse ciclo ou ressignificar esse ciclo, né? É evidente que hoje as pessoas estão começando a tomar conhecimento de que o processo de emagrecer não se trata basicamente somente de dietas ou somente de alimentos. Se fosse assim, não teríamos um índice crescente de pessoas engordando ou entrando na obesidade, como eu falei nos outros vídeos, né? O intuito desse canal, basicamente, é se manter magro, é te ajudar a emagrecer e se manter magro, né? A ideia principal desse canal é ajudar aquelas pessoas que estão provavelmente gordos ou num processo de inflamação ou num processo de obesidade e não estão conseguindo seguir uma dieta, que é tão importante quanto o mental, que é se equilibrar mentalmente, né? E hoje a gente vai falar de cada um desses sentimentos no pensar, né? Basicamente, quando a gente entende o processo emocional desse sentimento, pensar, a gente tenta levar para o lado da nutrição, né? E eu gosto muito de me citar, né? Eu acho que quando a gente vê no outro a possibilidade de chegar naquele objetivo, como eu cheguei e me mantenho neste processo de emagrecer e me mantenho neste corpo que eu estou hoje, extremamente saudável, com os meus 11%, os meus exames estão todos regulados e equilibrados, justamente por uma maneira como eu enxergo a minha vida, por uma maneira como eu penso sobre a minha vida, né? E quão importante isso é no processo de emagrecer, né? Se você está num processo onde você está contrário, onde você está numa contramão do que eu faço, que é o quê? Às vezes você vai estar triste, às vezes você vai estar depressivo, às vezes você vai estar passando por problemas emocionais e isso vai te influenciar, quer queira ou quer não, no teu processo de emagrecer, né? Talvez um dos maiores sonhos do ser humano é ter um corpo esculpido, é ter um corpo saudável, é ter um corpo funcional, né? Se não fosse tanto, não veríamos tantas pessoas no YouTube fazendo conteúdo sobre isso. O meu canal, ele vai simplesmente contrário ao que tudo que está sendo dito, tá? Eu acho que acho que já existe conteúdo suficiente para falar de dieta, para falar de estratégias de como você pode se manter magro, como você pode utilizar de alimentos para isso, mas basicamente hoje eu quero falar aqui dessa tríade. Se eu penso, se eu sinto e se eu ajo, né? Eu gostaria de trazer agora um exemplo da minha vida, tá? Eu queria trazer um alimento que para mim foi muito significativo na minha infância, que é a pizza. E eu sou dos anos 80, né? Nasci em 88. E naquela época economicamente é muito diferente do que se tem hoje, né? Em termos de acesso a esse alimento. Naquela época a pizza era basicamente, além de um alimento, era também um objetivo de diversão, de confraternização ou algo desse tipo. Por exemplo, na minha infância se comprava pizza para momentos especiais, né? E isso, se nós formos pensar, vai ser atrelado a uma energia positiva, a uma energia de alegria, né? Então, basicamente, eu vivi a minha vida inteira tendo esse pensamento meio que inconsciente de que se eu como uma pizza, eu estou comemorando algo, eu estou feliz, eu estou alegre. E esse é o ponto-chave que eu quero chegar aqui, né? Quando a gente entende que muitas vezes a gente age no automático, que a gente está agindo simplesmente por agir, e conseguimos quebrar isso, se questionar antes de comer esse alimento, a gente começa a mudar
internamente o nosso corpo. A gente começa a equilibrar as calorias que devem ser equilibradas. Tá? Vou dar um exemplo. Se eu venho de um processo onde eu como tudo que eu gosto, tudo que eu amo, muitas vezes influenciado de uma infância que tivemos, para a gente quebrar isso e começar a colocar alimentos saudáveis, é um processo. É um processo de tempo, que leva tempo. Tá? Então, na minha infância, eu tive essa experiência de que a pizza, na minha cabeça, era um processo de alegria, era um sentimento de conquista e principalmente de reunião familiar. Então, o que aconteceu foi que eu cresci sendo um adulto, aonde todas as vezes em que eu me sentia triste, infeliz, estressado ou qualquer que seja o sentimento, eu ia para pizza, porque eu queria sair daquele sentimento. Só que quando eu entendi esse processo, o processo do mental influenciar 100% na minha alimentação e na minha balança, eu entendi que eu precisava quebrar este ciclo. Eu não estou aqui trazendo uma demonização à pizza. Eu acho que a pizza ela tem que fazer parte do seu cardápio. Na verdade, ela faz parte do meu cardápio. Só que de maneira esporádica e principalmente não existe esse sentimento forte sobre a pizza, né? Então, antigamente, quando eu estava estressado, chateado ou de repente triste com alguma situação, eu recorria à pizza e isso acabava acontecendo 2, 3 vezes por semana. Obviamente que era um alimento dentro de uma cadeia de alimentos, né? E aqui a gente entende que a pessoa que não está equilibrada emocionalmente, não está equilibrada metabolicamente e na sua dieta, ela também tem outros alimentos que vão trazer outras sensações. Já parou para pensar que no momento em que você está comendo algo que você gosta, de repente você nem está comendo aquela comida, você está querendo comer uma fuga do que você está sentindo e pensando? Esse é o meu principal objetivo aqui nesse canal. É conseguir te tirar deste modo automático. É conseguir te trazer para o modo manual. De que a tua vida, de que os teus sentimentos, eles são completamente diferentes do que você é. Por isso que o pensar é o primeiro passo da tríade. Então, se eu mudo a minha maneira de pensar sobre os alimentos, se eu mudei a maneira de pensar sobre a pizza, se eu encaro a pizza muito mais do que uma fuga de um sentimento, eu quebro esse modo automático que eu vivia. Então, o primeiro passo é a gente começar a pensar antes de comer determinado alimento e se questionar: será que é viável comer este alimento agora? Será que eu estou num processo de emagrecer efetivo para poder me trazer este alimento neste momento? O segundo passo é o sentir, né? Quando a gente pensa alguma coisa, você já ouviu isso de alguém? Que a nossa mente, ela sempre mente sobre a gente? Eu entendo que a nossa mente não representa quem nós somos. A mente, ela sempre vai buscar o conforto, sempre vai fugir do desconforto, do enfrentamento, do perigo e etc. O quão difícil é seguir uma dieta? É algo novo, é algo que vai te trazer uma dor, é algo que vai te trazer um desconforto. Por isso que muitas vezes a nossa mente tende a falar que nós merecemos comer algo, que já fizemos o suficiente e que por isso deveríamos comer tal situação. Isso é o sentir. Eu estou sentindo isso. Mas esse sentir não manda em você. Tem que entender isso. Tem que colocar isso na tua cabeça. Tem que parar de romantizar na internet de que ser gordo, de que ser obeso, de que está fora do peso, de que não está vivendo uma vida equilibrada mentalmente e metabolicamente é algo bom. Isso não é algo bom. Nem para mim, nem para ninguém. Tá? E eu passei por esse processo. Eu nunca fui um cara obeso esteticamente, mas eu era um cara obeso nos exames. Eu era pré-diabético, eu tinha resistência à insulina, eu tinha uma série de defasagens de vitaminas,
Então tudo isso foi equilibrado quando eu comecei a entender durante a dieta que o meu processo mental sobre as coisas deveriam ser literalmente racionalizadas. Essa segunda tríade, o sentir, é muito importante. Quando a gente, mesmo que esteja sentindo um sentimento negativo, seja de inveja, seja de dor por ter terminado um relacionamento, seja de estresse, qualquer que seja esse sentimento, se você conseguir simplesmente, no momento em que você vai fazer uma escolha de alimento, se questionar do tipo, eu preciso comer esse alimento? Não é, eu mereço comer esse alimento. Eu preciso comer esse alimento agora? Faz algum sentido eu comer este alimento? E principalmente, que é o que eu mais sentia na época, era, se eu comer esse alimento eu vou me sentir melhor? No primeiro momento, na primeira garfada, na primeira mordida, eu achava que sim. Quantos aqui já comeram um determinado alimento sentindo a possibilidade que iria melhorar e não melhorou? Quantas e quantas vezes eu já comi determinados alimentos ou pizzas que no final do último pedaço eu estava me sentindo pior do que inicialmente. É importante a gente ter essa mentalidade de que o sentir não é você, o pensar não é você, é só o teu cérebro querendo te auto-sabotar. Quando a gente começa a sair e se olhar de maneira fora do que somos, do tipo, eu imagino um outro Aécio à minha frente perguntando, eu sou isso? Eu sou esse pensamento? Eu sou esse sentimento? Não, você não é. Se você está no momento de absoluta guerra contra a balança, de absoluta dificuldade contra a balança, se você está nesse processo, eu te digo, existe uma saída. E ela é mais simples do que se imagina. Ela começa aqui, para depois a gente conseguir controlar todo o nosso corpo. E aí a gente vai para o terceiro e último sentimento da tríade, que é o agir. O agir é o pior dos sentimentos. O agir, ele é rápido, ele é inconsciente e automático. Nesses dois processos, tanto do pensar e do sentir, você consegue ali, de certa maneira, se questionar. O agir, ele é em 2 segundos. Quando você já viu, você já comprou o alimento. Quando você já viu, você já pediu no iFood o alimento. Quando você percebeu, você já está na frente do alimento. E aí vem a escolha por agir. Devo ou não devo comer? Putz, já comprei essa pizza, agora eu vou comer. Putz, já coloquei o ketchup, agora eu vou comer. É interessante a gente perceber que não é o fato de você comer este alimento, mas sim o fato de você não conseguir quebrar essa cadeia de ciclos repetitivos. Quantas e quantas vezes a gente já falou pra gente mesmo, do tipo, essa vai ser a última pizza. Amanhã eu entro na dieta. Amanhã eu consigo. Amanhã eu tento. E isso vai anos. Quando você percebe, você olha pro espelho e se vê num processo de autoimagem extremamente danoso. Isso não vai te ajudar. Você se cobrar, você se xingar, você se auto-perceber como um coitadinho ou como vilão da sua história, não vai te ajudar no processo. Mas essa pequena escolha de dizer não para aquele alimento, pensa em um alimento só. Começa com um passo. Qual é o alimento que mais você sente que você não conseguiria tirar da tua dieta? No meu caso era a pizza. Eu achava que a pizza seria basicamente impossível de eu não comer uma pizza no domingo. Hoje eu passo vários domingos sem comer uma pizza. Não porque eu não possa comer. Eu posso comer uma pizza todo final de semana. Equalizaria durante a semana no meu processo de vida, emagrecimento, ou como eu gosto de falar, né? Uma reeducação alimentar, um novo lifestyle. Mas é simplesmente para mostrar para mim mesmo que quem manda aqui sou eu, não é o cérebro. Quem manda na sua vida é você.
Sim, é você que está se sentindo mal, triste, depressivo, ansioso e estressado. Você manda nos 3 sentimentos. Se eu penso alguma coisa sobre um sentimento bom, eu vou sentir um sentimento bom e eu vou agir conforme a esses outros 2. E se a gente simplesmente mudasse esse ciclo vicioso? Começa a trocar essa tríade por pensamentos bons. Isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas se eu conseguir chegar lá, você também consegue. Você também consegue alcançar esse objetivo. E uma coisa eu te digo, a cada passo do processo do emagrecer, te vem um pensar muito bom, do tipo, eu sou capaz, eu estou caminhando em prol do meu objetivo. Vem um agir, vem um sentir, nossa, realmente eu sou capaz, realmente eu consegui vencer um dia de dieta perfeita. E se eu penso e sinto, eu começo a agir em prol para replicar estes dias na minha vida. Parece confuso, parece complexo, mas não é. Este canal é um canal que foi pensado justamente para expor as minhas experiências. Porque eu consegui, após 10 anos tentando fazer uma dieta, chegar no corpo ideal. Se você não viu como eu era antes e depois, você pode visualizar os outros 2 vídeos que eu gravei e eles vão falar e mostrar abertamente como eu era e como eu estou. E a cada nova semana, a cada novo dia, eu me mantenho no corpo que eu estou ou eu melhoro. Óbvio que tudo isso não foi conseguido da noite para o dia. Foram 10 anos. Mas esse processo mental, esse processo de mentalidade, ele aconteceu nos últimos 6 meses. Você tem toda uma vida pela frente. Escolha como você vai querer viver essa vida. Não se trata só do teu corpo. Não se trata só do teu shape. Se trata de quem manda na tua própria vida. E eu te falo, não é a tua mente, é você.